Bem, gases nobres, estamos aqui de novo. Vamos continuar nosso conteúdo de termoquímica, né? E agora, vou tirar meu óculos porque senão vai dar reflexo na câmera. E nós vamos aprender mais um pouquinho sobre os fatores que vão influenciar na variação, né? No valor de entalpia. Então é o seguinte, ó, a primeira mudança, a primeira variação é a mudança de estado físico da matéria, tá? Então vamos lá, ó. Nós temos os processos que são diretos, né, que a gente chama os processos diretos como? Então, nós temos a fusão primeiro, depois nós temos a vaporização, e é um processo que ele vai absorver energia para mudar de estado físico. Sem contar que nós também temos a mudança direto do sólido para o gasoso, que a gente chama de sublimação. Todos esses processos são processos que a gente fala que houve uma absorção de energia para que ele aconteça, tá? Para que aconteça essa variação. Então, fusão, vaporização e sublimação são processos de mudança de estado físico em que nós temos o que? Nós temos um processo em que envolve as mudanças de estado físico, certo? Nós vamos ter também ao inverso, né? Então, nós temos a liquefação ou condensação aqui, e nós temos a de líquido para sólido, solidificação. E também a sublimação reversa, ou a ressublimação, que é o processo do gás, vai passar direto para o sólido. Então, é o seguinte, todos esses processos eu tenho que liberar energia para que ele volte para o seu estado de origem, que era sólido. Então, vamos lá. Nós precisamos sempre que, quando ele está sólido, que ele absorva energia para passar para líquido, que ele absorva energia para passar para gasoso. Então, endotérmico. Depois, no processo inverso, a gente precisa que ele libere energia, que ele deixe de estar agitadas as partículas para voltar para o estado líquido, o gás, e depois que ele estiver no estado líquido, para que ele volte para o estado sólido, beleza? Então, esse é o processo que a gente fala que nós temos a mudança de estado físico e ela influencia na variação de entalpia. Por que eu digo isso também? Eu vou postar nas próximas aulas uma tabela de variação de entalpia para vocês de algumas substâncias. E vocês vão ter que, quando utilizar essa tabela, olhar o estado físico em questão que ele está te pedindo no exercício. Porque se eu pegar o estado físico errado, a minha questão ela vai ficar errada. Então, o estado físico da matéria interfere no valor da entalpia, beleza? Aí agora nós vemos o estado de alotropia dos reagentes. Então vamos lá, ó. A alotropia, galera, é o seguinte, ó. Toda vez que nós temos substâncias formadas pelo mesmo tipo de elemento em arranjos diferentes, como assim? Nós temos o carbono 12, que é o carbono que está na tabela periódica, e nós temos o carbono 14, tá? Esses dois são alotrópicos de carbono. Vou dar um outro exemplo também com carbono, tá? Até aí no slide. Nós temos o carbono nós temos o carbono grafite, né? E o carbono diamante. Então, eles dois são formados por carbono, né? Pelo mesmo tipo de elemento. Porém, tem características diferentes, né? Então, o que acontece? Ó, a alotropia ocorre quando tem o mesmo elemento químico que forma uma substância simples diferente. Então, aqui nós temos o exemplo do gás oxigênio, do gás ozônio, do fósforo vermelho, do fósforo branco, do enxofre. Então, o que acontece? Nós vamos ter substâncias que são mais estáveis e têm uma menor entalpia, e nós temos um elemento que é mais reativo, reage com mais facilidade, e o valor da entalpia vai ser maior. Então, vai existir uma tabela, existe uma regra e tem esses valores. Mas esse é o segundo fator que vai interferir na questão das variações de entalpia, que é o que a gente vai ver. Terceiro fator, temperatura, tá? Então é o seguinte, ó. As variações de entalpia devem ser sempre realizadas a uma temperatura constante.
pois vai interferir no valor. E normalmente essas reações elas vão ocorrer na temperatura padrão, né? Que a gente fala que é 25 graus Celsius. Então, 25 graus Celsius, a temperatura padrão é que normalmente vai aparecer em todos os exercícios. Quando for algo diferente, ele vai fornecer para vocês esse valor. Quarta informação é o seguinte: é a quantidade dos reagentes e dos produtos, ou outra palavrinha é o coeficiente estequiométrico, tá? É a quantidade dos reagentes e dos produtos. Então é o seguinte, ó, aquele número que vem na frente da equação química, ele vai interferir diretamente na sua variação de entalpia. Por quê? Se eu tiver, vou fazer um exemplo para vocês lá, ó. Se eu tiver aqui, por exemplo, 2 mols de CO2. Então, eu vou ter que pegar na tabela de entalpia padrão do CO2. Aí, outra coisa, vai ter que vir o estado físico dele. Eu vou colocar aqui, ó, CO2 vai estar no estado gasoso, tá? Então, eu vou ter que olhar na entalpia do estado físico gasoso para o dióxido de carbono e vou ter que pegar esse valor que está na tabela e vou ter que multiplicar por 2, porque o coeficiente na frente da molécula é 2, certo? Se eu não multiplicar por 2, a variação da minha entalpia vai ficar errada. Então, ó, quantidade de reagente de produto, que é o que a gente chama de cálculo estequiométrico, ele vai interferir diretamente quando eu estiver calculando a variação da minha entalpia, beleza? Então, vamos lá, vamos pro próximo tópico. Agora, a gente vai o seguinte, ó, equação geralzão, globalzão, vamos pensar no geral. Então, a variação de qualquer entalpia, o cálculo de qualquer variação de entalpia, nós temos que ficar ligado no estado físico da matéria, porque quando eu for pegar o valor padrão, o valor pré-estabelecido ou o valor informado na questão, eu tenho que substituir o valor correto naquele estado físico. Pressão e temperatura, tá? Então é o seguinte, eu falei da temperatura, que é a padrão, e a pressão qual que é a padrão? 1 atm, 1 atmosfera, tá? Em alguns casos, ela pode ocorrer a variação de entalpia com os dois fatores, com a pressão e temperatura. Outros só a temperatura, outros só a pressão. Mas esses dois aqui, lembrem os valores padrão. Pressão 1 atm, temperatura 25 graus Celsius, tá? Variedade alotrópica. Então, é o seguinte, existem elementos que são mais estáveis, têm menor valor de variação de entalpia, e outros são mais reativos, têm maior valor de entalpia. Existe uma regra pré-estabelecida, vão ter alguns valores padrões, beleza? Então, é o seguinte, ó, entalpia padrão. Galera, essa formulazinha que tá aparecendo aqui, ó, vou grifar ela para vocês, ó. Essa fórmula aqui. Nós vamos utilizar ela para 3 tipos de cálculo, tá? Como assim para 3 tipos de cálculo? Eu vou passar nos próximos slides a entalpia de formação e de combustão, tá? Que eu já falei um pouquinho do que se refere, mas vou mostrar a fórmula agora para vocês. Mas é o seguinte, ó, variação de entalpia padrão, formação e combustão é a mesma fórmula. Então, anote o seguinte, ó, observação, tá? Nós vamos utilizar essa fórmula aqui quando a gente for tratar da entalpia de formação e quando a gente for tratar também, beleza? Da entalpia de combustão. Vai ser a mesma forma, tá? Ai, que letra linda, né? Minha letra é bonita, tá, gente? Então é o seguinte, ó. Entalpia padrão, a temperatura vai ser 25 graus Celsius, ó, no slide anterior, que é a influência. A pressão vai ser 1 atm, também falei que é 1 atm. E aí nós vamos ter substâncias alotrópicas ou não. E aí a gente vai ter a regrinha dos valores alotrópicos ou não, uma tabelinha. Lembre que na próxima aula eu vou trazer um modelo da tabela de alguns valores padrões. Mas fiquem tranquilos, porque as questões de Enem, vestibular, piriri, pororó, dá o valor da entalpia, quando ele não fornece a tabela, tá? Então é o seguinte, ó. Outra regra que vocês não podem esquecer de jeito nenhum, de nenhuma maneira, é essa daqui, galera, ó.
Quando eu estiver calculando entalpia padrão, entalpia de formação e entalpia de combustão, que é essa linda fórmula aqui, a mesma para as três, que é produto menos o reagente, grava aí, variação de entalpia, produto menos o reagente, significa que, tá? Substância simples, o valor é zero, tá? Ele não vai fornecer para você o valor da entalpia, por exemplo, do sódio, do Na, porque o Na sozinho, ele é uma substância simples, e substância simples, o valor de entalpia é zero, ok? Então, gravem isso. Substância simples, podendo ser ela simples ou composta, tá? Assim, como assim? Eu posso ter uma substância simples de O2, de N2, mas não é uma substância simples formada por dois átomos iguais, tá? Então é o seguinte, ó, quando a substância for simples, o valor da entalpia é zero, tá? Então, beleza. Agora vamos lá. Então, entalpia padrão, a fórmula é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E quando a entalpia for de formação, a fórmula é a mesma, tá? Acabei de falar para vocês. A entalpia de formação, como eu já disse na outra aula, é a entalpia, né? É o valor da energia liberada ou absorvida para mim formar uma determinada substância. Então, por exemplo, para a água no estado líquido, ela tem um valor específico. A água no estado gasoso tem outro valor. A água no estado sólido tem outro valor de entalpia. Por quê? Porque se muda o estado, né, de formação, muda a variação de entalpia. Porém, o que é importante vocês lembrarem, não esqueçam, é que a formulazinha é a mesma. Variação de produto menos o reagente, beleza? Então vamos lá, próximo. Entalpia de combustão. Entalpia de combustão é a energia liberada durante a queima de um mol de uma determinada substância, tá? Certo? Combustão, queima. E é a mesma regra. Então aqui nós temos uma equação química, ó. Nós temos o metano, certo? Com O2, lembra que aqui eu tenho uma substância simples, e substância simples o valor é zero, beleza? Então, aqui o valor da entalpia, não precisa nem olhar em tabela, porque não vai ter na tabela, tá? O valor do O2 é zero, porque ele é uma substância simples, formada por dois átomos iguais, simples. O produto é o CO2, e o 2H2O, ó, o 2 na frente, não esquece que o coeficiente estequiométrico vai interferir também lá no cálculo. Nesse caso, já tá calculadinho para vocês, bonitinho, o valor da variação, tá? Mas no próximo slide eu vou mostrar para vocês exemplos de como a gente vai fazer isso e colocar em prática, tá bom? Então, ó, hoje nós vimos as fórmulas da entalpia padrão, combustão e formação, que é a mesma, tá? Que é a fórmula como variação de entalpia é igual a produto menos o reagente, beleza? Então, nós vimos essa formulazinha hoje. No próxima aula, eu vou trazer exemplos da aplicação disso daí. Galera, deixa o seu joinha, seu gostei, indica o nosso canal, nossa página no Instagram para outras pessoas e estudem nessa quarentena. Vai tirando as dúvidas de vocês. Eu vou estar à disposição para ajudar vocês naquilo que vocês tiverem necessidade. E não esquecem, Nayara Bortoleto, Química em Foco, dá o seu joinha, segue a nossa página e divulga aí, ajuda a gente, né, cara? Então, gente, ó, foi um prazer, gases nobres, bons estudos e até a próxima aula.